Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emerson do Logos Apologética, como vão? Eu quero inaugurar aqui com vocês, pessoal, uma coisa nova, né? Algo novo. Eu quero ler aqui para vocês, tanto material do Logos, do blog, né? Como outras notícias, né? Ler notícia aqui e comentar com vocês, no caso, né? E aqui eu gostaria de falar, no caso, de um artigo do Logos, né? E desde já peço aí para vocês que já deixem um like, né? Curtam o vídeo aí, comentem e compartilhem com seus amigos aí, tá certo? Para que mais pessoas aí sejam informadas aí, certo, pessoal? Convidem amigos para se inscrever aqui no canal, tá certo? Então aqui, nós estamos aqui no blog do Logos, né? Vocês podem ver. E nós vamos falar sobre um artigo aqui que eu traduzi, no caso, né? Que são 10 razões para aceitar a ressurreição de Jesus como um fato histórico, né? O link vocês podem ver aqui na descrição, certo? E aqui nós vamos fazer um comentário, né? Nós não vamos ler o artigo todo, né? Nós vamos fazer somente alguns comentários livres aqui, certo, pessoal? E mostrar, responder alguns céticos, responder ateus, no caso sobre isso aqui, certo? Então aqui é um artigo do Brian Chilton, né? Que eu traduzi. E ele explica aqui, ó, quando ele deixou o ministério dele devido ao ceticismo, né? Um dos fatores envolvidos na partida dele aqui dizer respeito à confiabilidade dos documentos do Novo Testamento e à ressurreição de Jesus, né? Vocês sabem aqui que eu recomendo aquele e-book muito bom, né? Que é Provas da Existência da Ressurreição de Jesus. O link está aqui na descrição também. É um e-book bem baratinho aí, certo, pessoal? Vocês sempre patrocinam o nosso trabalho aí. Esse e-book, inclusive é esse que está aqui no canto aqui, ó, do blog do Plauto Vessaro, né? As Provas da Ressurreição de Jesus, certo? Vocês adquirirem, tem várias centenas de evidências históricas, certo? Historiadores também, certo? Vocês adquirindo e patrocinam os trabalhos, certo, pessoal? Então aqui foi sobre isso aqui que levou ele, né, dessas dúvidas, né, no caso, né? Fala, o pessoal do Seminário de Jesus me fez adivinhar se eu podia confiar no que o Novo Testamento dizia e se eu poderia realmente aceitar a ressurreição corporal literal de Jesus Nazaré, né? Então ele fala aqui de uns livros que influenciaram ele, ajudou muito ele, inclusive está aqui, ó, Em Defesa de Cristo, ele cita 3, né, Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, né? Quem não conhece, o link está aqui na descrição, vocês podem ver, quem não conhece a história, vê lá, no caso, né? Novas Evidências que Demandam Veredito, de Josh McDowell, e Evidências da Fé Cristã também, do McDowell, certo, pessoal? Então ele falou que, aqui ó, descobri que existem muitas razões para aceitar a ressurreição de Jesus de Nazaré como um fato histórico, certo? Então você vê que muitos ateístas, muitos céticos tentam lançar dúvidas aí, né? Inclusive falando daquela questão debatida já, de que Jesus é uma cópia de mitos antigos, citando Zeitgeist, que é um documentário que ninguém leva a sério mais, né? Nem ateu usa isso mais, né? Então nós vemos aqui que é realmente um fato embasado na história, na lógica, na razão e tudo mais, certo, pessoal? Né? Então vocês também convido vocês a conhecerem, né, aqui esses banners aqui explicam esse curso de teologia da Universidade da Bíblia, né? Convido muito vocês a clicarem aqui, assistirem o vídeo deles, a página de venda deles, certo, pessoal? Que é muito bom também, certo? Então aqui ele vai falando, ó, ao longo dos anos as evidências aumentaram cada vez mais sobre a historicidade da ressurreição de Jesus, né? Então aqui nós vamos ver 10 argumentos, né, dos mais fascinantes sobre isso, né? É uma lista, claro, não é exaustiva, é uma lista introdutória, certo? Que comenta aqui. Primeiro, as primeiras testemunhas oculares eram mulheres, né? Então nós vemos aqui, as primeiras testemunhas oculares da ressurreição foram mulheres. Todos os evangelhos observam que os primeiros indivíduos a descobrir o túmulo vazio foram mulheres. Mateus observa que depois do sábado, quando o primeiro dia de semana estava amanhecendo, Maria Madalena e outra Maria foram ver a tumba. Né? Então as mulheres, gente, pessoal, não eram muito estimadas naquela época, né? Na questão de testemunho, né? Na cultura greco-romana, o testemunho de uma mulher não era admissível no tribunal, né? Nos círculos judaicos foi preciso o testemunho de 2 mulheres para igualar o de um homem, né? Se alguém inventasse uma história, as últimas pessoas que colocariam como primeiras testemunhas seriam mulheres, né? A menos que fosse verdade, né? Segundo, olha só, fatos mínimos sobre a ressurreição, né? O Gary Habermas, né, que é um historiador famoso, popularizou o chamado argumento dos fatos mínimos para a ressurreição. Os fatos mínimos são aqueles que são aceitos por quase todos os estudiosos do Novo Testamento. Os fatos mínimos são: primeiro, Jesus morreu por crucificação; segundo, os discípulos de Jesus creram que ele ressuscitou e apareceu a eles; terceiro, o perseguidor da igreja, Paulo, mudou repentinamente, né? Quarto, o cético Tiago, irmão de Jesus, foi subitamente mudado.
Quinto, a tumba estava vazia. Né? Esses fatos são quase universalmente aceitos pelos estudiosos do Novo Testamento, incluindo os liberais. Né? Terceiro, transformação dos primeiros discípulos. Né? Como observado nos fatos mínimos, Tiago, irmão de Jesus, foi mudado de cético para crente por causa da ressurreição. Né? Então, Tiago, juntamente com seus irmãos, não acreditou em Jesus durante o ministério inicial de Jesus. Então, essa transformação, né, no caso de alguns, também convenceu, e é uma evidência no caso. Né? Ó, Paulo havia sido perseguidor, né? Paulo é perseguidor da igreja. Depois de testemunhar o ressuscitado Jesus, Paulo tornou-se um proclamador da igreja. Quarto, detalhes embaraçosos da ressurreição. Historicamente, detalhes embaraçosos acrescentam veracidade a uma afirmação histórica. O fato das mulheres serem as primeiras testemunhas de que um membro do sinédrio, o mesmo sinédrio que executou Jesus, teve que fazer um enterro adequado a Jesus e que os discípulos ficaram com medo e fugiram. Tudo isso serve como fatores embaraçosos para o relato da ressurreição. Inclusive aqui eu vou responder um certo ateu aí, um ateísta, né, que ele fala aí sobre o pulo do gato de José de Arimateia, alguma coisa assim. Eu vou responder esse vídeo, tá, pessoal? Está na lista aqui, tá? Porque tem muita coisa que fazer, mas eu vou responder esses céticos aí, ateus, tá certo, pessoal? Eu vou responder e eu peço que vocês comentem. Quanto mais comentários tiver no vídeo, mais eu faço o vídeo de resposta, tá bom? Quinto, disposição para morrer pelo que era conhecido. Muitas pessoas vão morrer pelo que acreditam ser verdade, mas ninguém vai morrer por algo que erroneamente inventaram. Os discípulos sabiam se estavam dizendo a verdade. Né? Então a gente vê aqui que esse fato impactou eles também, no caso. Né? Sexto, evidência documental. A evidência documental da ressurreição de Jesus é bastante boa. O historiador procura descobrir quantas fontes primárias, desculpe por esses avisos que estão aparecendo aqui, tá, pessoal? Quantas fontes primárias e secundárias podem ser reunidas para um evento para determinar a historicidade do evento. Com relação às fontes primárias, a ressurreição tem o relato de Mateus, o relato de João, o relato de Paulo em 1 Coríntios 15, tá? Então leiam esse artigo aqui, pessoal, é muito bom, tá? Expliquei tudinho. Sétimo, evidência circunstancial. Douglas Grotius, né, observa que a evidência circunstancial da historicidade da ressurreição é a prática da igreja primitiva e observar o batismo, a ceia do Senhor e a adoração ao domingo. Tá? O batismo é baseado na analogia da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Né? Então vocês veem aqui outras evidências, certo? Oitavo, o motivo que faltava. J. Warner Wallace, inclusive eu sou um dos que mais que divulga ele aqui no Brasil. Ele foi, quem não conhece, ele é um investigador americano, né, de detetive de casos criminais, e ele escreveu um livro que não tem em português ainda, mas que eu divulgo ele aqui também, certo, pessoal? Traduzo vídeos dele aqui no Logos, são muito bons, tá? Observou em suas palestras e livros que quando uma conspiração é formada, 3 fatores motivadores estão por trás de tal movimento: poder, ganância e ou luxúria. Os discípulos não teriam poder por trás da afirmação da ressurreição como história. Eles estavam correndo por aí enquanto frequentemente eram ameaçados pelas autoridades judaicas e romanas. Né? Então aqui ele explica dado por dado. Ele é um grande investigador americano, né, criminal americano, e ele dá aqui o ponto de vista dele, né, profissional, de como as evidências para os discípulos convenceram eles de que é verdade, no caso das evidências da ressurreição, da existência da ressurreição de Jesus. Certo, pessoal? Então, inclusive esse livro aqui, que é um clássico, A Ressurreição do Filho de Deus, do Wright, que está na descrição também. Todos esses livros estão aqui na descrição também, vocês podem ver. Certo, pessoal? Nono, atestado inimigo da ressurreição. Historicamente falando, se alguém possui atestado de inimigo para um evento, então o evento é fortalecido. Quando se considera as afirmações das autoridades de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, né, o testemunho da ressurreição é fortalecido. A crença inicial de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus é fortalecida pela descoberta da inscrição de Nazaré, que ordena a pena de morte para quem rouba um corpo de uma tumba. Certo? Olha só que importante, pessoal. Isso já responde. Por isso que eu falo, pessoal, compartilhem meus vídeos aí, esses ateístas e céticos, para responder essas alegações deles, né, no caso. Porque muitos não têm essas informações aqui. Certo, pessoal? Olha aí. 10º, várias testemunhas oculares pós-ressurreição. Finalmente há vários testemunhos oculares referentes à ressurreição de Jesus. Lembrando, pessoal, que muitos colocam dúvidas sobre a datação dos evangelhos, a datação do Novo Testamento. Pessoal, todo historiador concorda que todo o Novo Testamento foi escrito ali,
período do primeiro século, dentro do primeiro século. Isso já descarta qualquer coisa de teoria de invenção, de lendas, de desenvolvimento de lendas, de mitos e plágios, né? Como vocês lembram que eu falei, não existe relato de ressurreição de mitos de deuses antigos antes de Jesus. Saiba, não tem. Todos foram depois, né? Então vocês lembrem sobre isso. Quando alguém lá alegar esse tal do Vinícius, parece que alega que isso é cópia de mitos antigos, de ressurreição de mitos antigos. Pessoal, isso é balela. Não é. Verifiquem, sempre posto aqui historiadores conceituados, referenciados. Então vocês veem que isso não é verdade, certo? Então todos os escritos ali foram escritos, foram dentro do prazo do primeiro século, bem cedo mesmo, dentro do tempo das testemunhas ali vivas, das testemunhas oculares. Não deu tempo para um desenvolvimento de invenção de lendas, né? Não teve tempo sobre esse sentido, de forjar, né? Nesse sentido. Certo, pessoal? Então há muitas, aí ele termina aqui, estou certo de que houve muitas outras testemunhas sem nome, né? E ele termina concluindo, muitas outras evidências poderiam ser dadas para a ressurreição de Jesus. Pensando nos métodos da história, é preciso entender que existe uma razão pela qual os americanos aceitam o primeiro presidente dos Estados Unidos como George Washington e não o Bob Esponja, com a calça quadrada, né? A história confirma a afirmação de que o Washington foi o primeiro presidente, né? Assim como a gente pode falar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Da mesma maneira, a história apoia a realidade da ressurreição de Jesus. Agora, a pergunta é a seguinte: o que você fará com essa afirmação? Né? Alguns tentarão ignorar o evento, outros tentarão descartá-lo, outros reconhecerão a natureza factual do evento e adorarão Jesus como o Senhor ressuscitado. É minha oração que você faça esse último aí. Certo, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, né, nós fizemos aqui um vídeo diferente, lendo notícia. Se vocês gostaram, eu vou fazer muito mais, né? É muito legal isso, nós lemos notícias, né? Tipo momentos apologéticos, momentos de teologia, né? Nesse sentido. E que nós reagimos aí também, tá? Se vocês querem ver assim vídeo, deixem nos comentários aí, certo, pessoal? Então, agradeço aí vocês, certo? Vocês podem ver o link aí. E até mais!